Por que algumas pessoas abrem a boca e imediatamente conquistam respeito, enquanto outras, mesmo dizendo coisas inteligentes, são esquecidas poucos segundos depois? Pare por um instante e pense nisso. Talvez você já tenha estado diante de alguém que não precisava levantar a voz, não precisava interromper ninguém, nem fazer um grande discurso para chamar atenção. Bastava dizer poucas palavras e o ambiente inteiro mudava. As pessoas naturalmente se calavam para ouvir. Agora pense no oposto. Quantas vezes você viu alguém falar durante vários minutos, tentando provar o quanto era inteligente, usando argumentos, explicações e justificativas? E, no entanto, ao final da conversa, ninguém realmente foi impactado pelo que ouviu. O que explica essa diferença? Muitos acreditam que tudo depende da inteligência, da eloquência ou de um vocabulário sofisticado. Outros imaginam que basta aprender técnicas de comunicação, decorar frases de efeito ou desenvolver uma voz mais firme. Mas a verdade é muito mais profunda. O respeito não nasce da quantidade de palavras que você pronuncia. Ele nasce do peso que cada palavra carrega. E esse peso não pode ser fingido. Existe uma elegância que não tem absolutamente nada a ver com roupas caras, sotaques refinados ou gestos cuidadosamente ensaiados. É uma elegância invisível. Uma elegância que nasce dentro da mente antes de chegar aos lábios. Ela aparece quando alguém sabe exatamente o que dizer, no momento certo, da maneira certa. Essa é uma habilidade que os antigos filósofos estoicos compreendiam como poucos. Eles sabiam que falar bem nunca significou falar muito. Na verdade, quase sempre significa exatamente o contrário. Vivemos em uma época em que todos querem ser ouvidos. As redes sociais nos ensinaram que precisamos comentar tudo, responder tudo, opinar sobre tudo e provar constantemente que estamos certos. O silêncio passou a ser confundido com fraqueza. Mas será mesmo? Ou será que estamos apenas desaprendendo o valor da presença? A maioria das pessoas fala movida pela ansiedade. Fala para preencher qualquer silêncio desconfortável. Fala porque acredita que precisa convencer. Fala porque tem medo de ser esquecida. Fala porque imagina que seu valor depende da quantidade de coisas que consegue dizer. E justamente por isso acaba produzindo o efeito contrário. Quanto mais tenta convencer, menos convence. Quanto mais tenta parecer inteligente, mais sua insegurança se torna evidente. Porque existe uma verdade difícil de aceitar. Quem possui verdadeira convicção não sente necessidade de anunciá-la o tempo inteiro. A necessidade constante de justificar cada atitude revela uma batalha interior que ainda não foi vencida. O estoico entendia isso profundamente. Para ele, a palavra nunca era um desabafo impulsivo. Era uma ferramenta. Uma ferramenta capaz de construir ou destruir, capaz de aproximar ou afastar, capaz de transmitir serenidade ou espalhar caos. Por isso, antes de falar, ele aprendia a governar a própria mente. Sêneca escrevia suas cartas como quem lapida uma pedra preciosa. Cada frase parecia simples, mas nenhuma era vazia. Cada palavra havia passado primeiro pelo julgamento da razão. Ele não escrevia para impressionar, escrevia para transformar. E existe um abismo entre essas duas intenções. Quem busca impressionar normalmente deseja aplausos. Quem busca transformar deseja despertar consciências. Essa diferença muda completamente a maneira como alguém se comunica. Talvez você mesmo já tenha vivido uma situação parecida. Imagine uma reunião onde todos falam ao mesmo tempo. As vozes se cruzam. Os argumentos disputam espaço. Cada pessoa tenta provar que está certa. O ambiente se torna pesado. O ego toma conta da conversa. Então, em meio àquele barulho, existe alguém que permanece em silêncio. Ele observa. Escuta, analisa. Não demonstra ansiedade para participar. Não sente necessidade de interromper ninguém. Quando finalmente decide falar, diz apenas uma frase. Curta, simples, direta. E de repente, toda a sala fica em silêncio. O curioso é que isso não acontece porque aquela pessoa falou mais alto. Acontece porque ela falou com presença. Suas palavras tinham peso justamente porque não eram desperdiçadas. Ela tratava cada frase como quem guarda ouro, porque sabe que aquilo que é raro naturalmente se torna valioso. Esse é um princípio que nossa geração parece ter esquecido. Quanto mais abundante algo se torna, menor costuma ser o seu valor. As palavras seguem exatamente essa lógica. Quem fala sem parar reduz o impacto da própria voz. Quem aprende a escolher cuidadosamente quando falar, faz com que cada frase carregue muito mais significado. Por isso existe uma lição extraordinária que pode transformar completamente a maneira como você é percebido pelas pessoas. Fale como alguém que não está com pressa.
Observe como pessoas ansiosas quase sempre aceleram as palavras. Elas falam depressa porque, no fundo, têm medo de perder a atenção dos outros. Têm medo de serem interrompidas. Têm medo de não serem importantes. Mas quem fala devagar transmite algo completamente diferente. Transmite segurança. Transmite domínio. Transmite paz. Sem dizer isso explicitamente, comunica uma mensagem silenciosa. Eu não preciso disputar atenção. Minha presença já é suficiente. Pense em um rio profundo. Ele atravessa montanhas, cidades e florestas sem fazer esforço para chamar atenção. Sua força não está no barulho, está na profundidade. Agora compare isso com um riacho estreito. Ele espuma, bate nas pedras, produz muito mais ruído, mas possui infinitamente menos força. Assim também acontece com as pessoas. A profundidade nunca precisa gritar, ela simplesmente existe. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitas conversas hoje. Menos necessidade de impressionar, mais profundidade. Menos velocidade, mais consciência. Menos reação, mais presença. Existe uma pergunta que pode transformar completamente a forma como você se comunica. Quando você fala, você está tentando ser ouvido ou está tentando ser sentido? À primeira vista, essas duas coisas parecem iguais. Mas não são. Ser ouvido depende apenas do volume da sua voz. Ser sentido depende da força da sua presença. E presença nunca nasce da pressa. Ela nasce da consciência. Você já percebeu que existem pessoas capazes de dizer uma frase simples e fazê-la permanecer na sua mente durante dias, enquanto outras fazem discursos inteiros que desaparecem da memória poucos minutos depois? A diferença não está nas palavras. Está na pessoa que as pronuncia. Palavras são apenas veículos. Quem lhes dá força é o caráter de quem fala. É por isso que o estoicismo nunca ensinou apenas a controlar a língua. Ele ensinou primeiro a governar a mente. Porque uma mente agitada produz palavras agitadas. Uma mente ansiosa produz respostas ansiosas. Uma mente insegura transforma qualquer conversa em uma tentativa desesperada de validação. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Mesmo sendo o homem mais poderoso do maior império de sua época, ele escrevia todas as noites para lembrar a si mesmo quem precisava ser no dia seguinte. Isso é impressionante. Imagine por um instante, um imperador, comandando milhões de pessoas, tendo autoridade absoluta, ainda assim, sentindo a necessidade de vigiar as próprias palavras. Em suas reflexões, ele constantemente se lembrava de evitar conversas inúteis, fugir das fofocas e não desperdiçar energia tentando provar algo aos outros. Isso revela uma verdade extraordinária. Quanto maior o poder de uma pessoa, maior deve ser seu domínio sobre si mesma. Hoje vivemos exatamente o contrário. Nunca tivemos tanta liberdade para falar. Nunca foi tão fácil publicar uma opinião. Nunca foi tão simples responder imediatamente qualquer provocação. E, paradoxalmente, nunca vimos tantas pessoas emocionalmente escravizadas pelas próprias reações. Basta uma crítica, uma discordância, um comentário maldoso, e imediatamente surge uma necessidade quase irresistível de responder, de explicar, de convencer, de vencer. Mas será que toda batalha merece ser lutada? Será que toda provocação merece uma resposta? Ou será que algumas delas sobrevivem apenas porque insistimos em alimentá-las? Antes de responder qualquer coisa, experimente fazer uma pergunta extremamente simples. Isso realmente precisa ser dito? Depois faça outra. Vai melhorar a situação? Ou apenas aliviar meu impulso de reagir? Essa pequena pausa parece insignificante, mas pode mudar completamente o rumo de uma conversa. Porque é exatamente nesse pequeno espaço entre o impulso e a resposta que mora a verdadeira liberdade. O homem comum reage. O estoico escolhe. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas atitudes. Quem reage entrega o controle da própria paz às circunstâncias. Quem escolhe permanece senhor de si. Imagine uma âncora lançada no fundo do mar. As ondas podem ser violentas. Os ventos podem mudar de direção. A tempestade pode fazer o barco balançar intensamente. Mas a âncora continua firme. Ela impede que a embarcação seja levada para qualquer lugar. O silêncio consciente funciona exatamente assim. Ele é a âncora da mente. Não é ausência de coragem, é excesso de domínio. Infelizmente, muita gente interpreta o silêncio como fraqueza. Mas pense nos maiores líderes que você já conheceu. Eles precisavam responder a toda provocação? Precisavam justificar cada decisão? Precisavam discutir com qualquer pessoa que discordasse deles? Provavelmente não. Porque quem conhece o próprio valor não vive tentando prová-lo. A necessidade constante de explicação quase sempre revela uma insegurança escondida. Existe outro detalhe que poucas pessoas percebem. Quanto mais você tenta controlar a maneira como os outros enxergam você,
menos controle realmente possui. Isso acontece porque a opinião das pessoas nunca estará completamente nas suas mãos. Você pode explicar, argumentar, justificar. Mesmo assim, alguém decidirá interpretar tudo da forma que desejar. Então, por que gastar tanta energia tentando controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio? Os estoicos ensinavam que existe uma fronteira muito clara entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Nossa intenção depende. Nosso caráter depende. Nossa resposta depende. Mas a interpretação dos outros, jamais. Aceitar essa verdade traz uma liberdade enorme. Você deixa de viver para convencer e começa a viver para permanecer coerente. Lembro-me de uma situação em um ambiente de trabalho onde duas pessoas discutiam intensamente. As acusações aumentavam. As vozes ficavam mais altas. O ambiente inteiro parecia caminhar para um conflito inevitável. Então aconteceu algo inesperado. Uma delas simplesmente respirou, olhou calmamente para a outra, esperou alguns segundos. Não respondeu imediatamente. Aquele silêncio causou desconforto em todos ao redor. Mas, quando finalmente falou, sua voz permaneceu tranquila. Ela discordou. Foi firme, não recuou, mas também não atacou. E, curiosamente, foi justamente essa serenidade que encerrou a discussão. A calma dela teve mais força do que qualquer grito. Porque existe uma autoridade invisível que nasce quando alguém demonstra completo domínio sobre si mesmo. É como uma montanha durante uma tempestade. O vento grita, a chuva bate, os trovões ecoam, mas a montanha permanece exatamente onde sempre esteve. Ela nunca precisa provar que é forte. Sua permanência já responde por ela. Assim também pode ser a sua comunicação. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa responder todas as críticas. Não precisa explicar todas as escolhas. Às vezes, sua maior demonstração de força será justamente aquilo que você decidiu não dizer. E poucas pessoas compreenderão isso. Mas aquelas que compreenderem, jamais esquecerão sua presença. Existe um hábito silencioso que separa as pessoas verdadeiramente sábias daquelas que apenas parecem inteligentes. Elas aprenderam a escutar. Parece algo simples, mas na prática tornou-se uma das habilidades mais raras do nosso tempo. Vivemos em uma geração que aprendeu a responder antes mesmo de compreender. Enquanto alguém fala, nossa mente já está preparando a próxima resposta. Não ouvimos para entender. Ouvimos apenas o suficiente para defender nossa opinião. E, sem perceber, transformamos quase todas as conversas em uma disputa invisível. Não é mais um diálogo. São dois monólogos tentando ocupar o mesmo espaço. Cada um espera apenas um momento de voltar a falar. Mas quem realmente domina a arte da comunicação faz exatamente o contrário. Ele escuta primeiro. Não porque lhe faltam argumentos, mas porque entende que compreender vale muito mais do que vencer. Epicteto dizia que temos duas orelhas e apenas uma boca. Não era apenas uma observação curiosa. Era um princípio de vida. A natureza parece nos lembrar diariamente de que deveríamos ouvir muito mais do que falar. Mas fazemos exatamente o contrário. Falamos o dobro do necessário. E ouvimos apenas o suficiente para responder. Talvez seja por isso que tantas relações estejam se tornando superficiais. As pessoas desejam desesperadamente ser compreendidas, mas quase ninguém está disposto a compreender. Pense na última conversa realmente marcante que você teve. Provavelmente não foi aquela em que alguém falou sem parar. Foi aquela em que você sentiu que estava sendo verdadeiramente ouvido. Existe algo profundamente humano em perceber que alguém está presente de corpo e mente enquanto escuta, sem olhar constantemente para o celular, sem interromper, sem tentar corrigir cada frase, sem disputar quem tem razão. Essa presença comunica respeito antes mesmo que qualquer palavra seja dita, e o respeito sempre antecede a influência. É impossível influenciar alguém que não se sente respeitado. Por isso, a escuta é uma das formas mais silenciosas de liderança. Quem escuta bem compreende melhor. Quem compreende melhor responde com mais sabedoria. E quem responde com sabedoria naturalmente conquista confiança. Existe outro detalhe importante. Quanto mais você aprende a ouvir, mais precisas se tornam as suas palavras. Porque você deixa de responder às suas próprias suposições e passa a responder ao que realmente foi dito. Quantos conflitos poderiam ser evitados se simplesmente escutássemos até o fim? Quantos relacionamentos seriam preservados? Quantas amizades continuariam existindo? Quantos casamentos não terminariam por causa de interpretações precipitadas? A maioria dos conflitos nasce menos das palavras pronunciadas e muito mais daquilo que imaginamos ter ouvido. O estoico compreendia isso. Antes de reagir, ele procurava entender. Antes de julgar, procurava observar. Antes de concluir, procurava conhecer todos os lados.
porque sabia que uma decisão tomada pela emoção costuma carregar o peso do arrependimento. Existe uma força extraordinária em alguém que consegue permanecer em silêncio enquanto o outro termina de falar. Não é submissão, não é fraqueza, é domínio. É confiança suficiente para não sentir necessidade de interromper. Observe as pessoas verdadeiramente seguras. Elas não disputam espaço na conversa. Não cortam a fala dos outros para provar que sabem mais. Elas permitem que o outro termine, porque sabem que a verdade não precisa competir. A verdade permanece verdadeira mesmo quando espera alguns segundos para ser dita. Talvez uma das maiores armadilhas do orgulho seja acreditar que sempre precisamos ter a última palavra. Existe um desejo quase automático dentro de nós. Quando alguém discorda, queremos responder. Quando alguém critica, queremos explicar. Quando alguém nos provoca, queremos devolver na mesma intensidade. Mas pergunte a si mesmo: quantas vezes insistir na última palavra realmente trouxe paz? Na maioria das vezes, ela apenas prolongou um conflito que já poderia ter terminado. O estoico não mede sua vitória pela quantidade de discussões que venceu. Ele mede sua vitória pela quantidade de paz que conseguiu preservar. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a maneira como enfrentamos os conflitos. De repente, deixar alguém falar por último deixa de parecer derrota. Passa a ser liberdade. Liberdade para não carregar discussões inúteis. Liberdade para não desperdiçar energia tentando convencer quem já decidiu não compreender. Imagine um espelho. Ele não discute com quem está diante dele. Não tenta convencer ninguém. Não reage. Apenas reflete a realidade com clareza. Sua comunicação pode funcionar da mesma forma. Firme, serena, sem agressividade, sem necessidade de provar superioridade. Existe uma elegância enorme em quem consegue discordar sem humilhar. Infelizmente, muitas pessoas confundem firmeza com grosseria. Acham que ser forte significa levantar a voz. Acham que vencer um debate significa destruir o outro. Mas isso nunca foi força. Foi apenas descontrole emocional disfarçado de coragem. A verdadeira coragem aparece quando você consegue dizer: eu respeito sua opinião, mas continuo pensando diferente. Sem ironia, sem desprezo, sem ofensa, apenas com clareza. Poucos conseguem fazer isso, porque exige maturidade, exige equilíbrio, exige uma segurança que não depende da aprovação de ninguém. É exatamente nesse ponto que nasce uma comunicação verdadeiramente elegante. Não aquela que impressiona por alguns minutos, mas aquela que permanece na memória durante anos. Porque as pessoas raramente esquecem alguém que as fez sentir respeitadas, e quase sempre voltam a ouvir quem primeiro soube ouvir. No fim das contas, talvez falar bem nunca tenha sido o maior segredo. Talvez o verdadeiro segredo sempre tenha sido aprender a escutar tão profundamente, que quando finalmente chegar a sua vez de falar, suas palavras já carreguem toda a sabedoria que o silêncio foi capaz de construir. Existe uma prisão invisível que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. E o mais curioso é que quase ninguém percebe que está dentro dela. Essa prisão tem um nome: necessidade de aprovação. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Mas quantas decisões da sua vida foram tomadas apenas para evitar desagradar alguém? Quantas vezes você concordou com algo que no fundo sabia que era errado? Quantas vezes sorriu quando queria dizer não? Quantas vezes explicou demais uma escolha apenas porque tinha medo de ser mal interpretado? Perceba como isso é cansativo. É como carregar um peso que nunca deveria ter sido seu. Porque, quando sua paz depende da aprovação dos outros, você entrega a direção da sua vida às mãos de pessoas que muitas vezes nem sabem para onde estão indo. Os estoicos compreendiam esse perigo. Eles sabiam que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de viver tentando controlar a opinião alheia. Marco Aurélio escrevia constantemente para lembrar a si mesmo de uma verdade simples, mas libertadora. Você não controla o que os outros pensam. Você controla apenas aquilo que escolhe fazer. E essa distinção muda tudo. Imagine um arqueiro. Ele escolhe cuidadosamente a flecha. Ajusta a posição do corpo. Controla a respiração. Mira com atenção. Mas no instante em que solta a corda, o vento já não está sob seu controle. A trajetória final não depende apenas dele. Assim também acontece com as nossas palavras. Você pode falar com respeito, pode falar com verdade, pode falar com clareza, mas jamais poderá controlar a forma como cada pessoa decidirá interpretar aquilo que ouviu. Quando você aceita isso, algo extraordinário acontece. Você para de desperdiçar energia tentando agradar a todos e começa a concentrar sua força na única coisa que realmente importa: sua integridade. Pessoas emocionalmente maduras não dizem aquilo que os outros querem ouvir. Dizem aquilo que precisa ser dito, com respeito,
com equilíbrio, mas sem negociar seus princípios. Essa é uma diferença enorme. Existe uma falsa ideia de que elegância significa concordar sempre, sorrir sempre, aceitar tudo, evitar qualquer conflito. Mas isso não é elegância. É medo, é insegurança. É a tentativa desesperada de preservar uma imagem construída sobre a aprovação alheia. A verdadeira elegância também sabe dizer não. E talvez essa seja uma das palavras mais difíceis de pronunciar, porque um não bem colocado exige coragem, exige maturidade, exige paz interior. Imagine uma árvore centenária. Durante décadas ela enfrentou ventos, tempestades e mudanças de estação. Ela não tenta acompanhar cada rajada. Ela permanece enraizada, flexível quando necessário, mas firme em sua essência. Assim também deveria ser o seu caráter. Gentil sem ser frágil, firme sem ser agressivo, humilde sem ser submisso. Existe uma força extraordinária em alguém que consegue estabelecer limites sem levantar a voz, sem ameaças, sem explosões emocionais. Apenas olhando nos olhos e dizendo com serenidade: isso eu não aceito. Poucas palavras, nenhum excesso, nenhuma necessidade de convencer. Porque quem conhece seus próprios valores não precisa transformá-los em espetáculo. Eles aparecem naturalmente em suas atitudes. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Pessoas que entram em um ambiente e, sem fazer qualquer esforço para chamar atenção, transmitem uma sensação de segurança. Não porque sejam mais ricas, mais famosas ou mais inteligentes, mas porque existe uma coerência entre aquilo que dizem e aquilo que vivem. Essa coerência inspira respeito, muito mais do que qualquer discurso. Vivemos em uma sociedade que fala constantemente sobre autoestima, mas raramente fala sobre autorrespeito. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Autoestima é gostar de si mesmo. Autorrespeito é agir de maneira compatível com aquilo que você acredita. Uma pessoa pode dizer que se ama e ainda assim aceitar relacionamentos abusivos. Pode afirmar que possui confiança, mas viver mudando de opinião apenas para agradar aos outros. O autorrespeito impede isso. Ele faz com que você compreenda que nem toda porta precisa permanecer aberta. Nem toda conversa merece continuação. Nem toda amizade merece permanência. Nem toda crítica merece resposta. E, principalmente, nem toda pessoa merece acesso constante à sua paz. Essa talvez seja uma das maiores demonstrações de maturidade emocional. Escolher cuidadosamente aquilo que recebe sua energia, porque sua atenção é limitada, seu tempo é limitado, sua paz também. Sempre que você desperdiça essas riquezas tentando convencer quem não deseja compreender, você empobrece interiormente. Os antigos filósofos compreendiam isso muito antes da existência das redes sociais. Hoje somos incentivados a responder imediatamente, a comentar tudo, a defender cada opinião, a provar constantemente quem está certo. Mas o estoico faz uma pergunta diferente. Vale a pena? Essa pergunta parece pequena, mas pode salvar anos de desgaste emocional. Nem toda batalha merece um guerreiro. Nem toda provocação merece uma resposta. Às vezes, a decisão mais inteligente não é vencer uma discussão, é simplesmente continuar caminhando. Porque quem sabe exatamente para onde está indo, não perde tempo discutindo com quem apenas deseja atrasar sua jornada. Existe uma paz extraordinária em perceber que você não precisa convencer o mundo inteiro para continuar vivendo de acordo com seus valores. Sua consciência tranquila vale muito mais do que qualquer aprovação passageira. E quando essa verdade finalmente cria raízes dentro de você, algo muda para sempre. Você continua sendo gentil, continua ouvindo, continua respeitando as pessoas, mas deixa de negociar sua essência, deixa de explicar excessivamente, deixa de pedir desculpas por existir. E passa a caminhar pela vida da mesma forma que uma montanha permanece diante do vento, silenciosa, firme, inabalável, porque a verdadeira força nunca faz questão de ser anunciada, ela simplesmente permanece. Chegamos ao fim desta reflexão, mas talvez na verdade, este seja apenas o começo, porque conhecimento por si só nunca transformou ninguém. Todos nós conhecemos pessoas que leram dezenas de livros, assistiram centenas de palestras e acumularam anos de aprendizado, mas continuam reagindo da mesma forma. Continuam discutindo por qualquer motivo. Continuam tentando convencer quem não quer ouvir. Continuam falando impulsivamente e se arrependendo depois. A diferença nunca esteve na quantidade de conhecimento. Sempre esteve na prática. O estoicismo jamais foi uma filosofia criada para impressionar intelectualmente. Ele nasceu para ser vivido. Cada conversa difícil, cada crítica inesperada, cada momento em que alguém levanta a voz contra você, é uma oportunidade silenciosa para treinar aquilo que aprendemos hoje.
A verdadeira elegância ao falar não aparece quando tudo está bem. Ela aparece exatamente quando seria mais fácil perder o controle. É nesse instante que você descobre quem realmente está conduzindo sua vida, sua razão ou suas emoções. Pense por um momento em todas as vezes em que você respondeu por impulso. Talvez você tenha vencido uma discussão. Talvez tenha encontrado a resposta perfeita. Talvez até tenha conseguido fazer a outra pessoa se calar. Mas no fundo, será que realmente venceu? Ou apenas alimentou um conflito que poderia ter terminado com uma única pausa? Existe uma força extraordinária naquele que consegue permanecer sereno quando todos esperam uma explosão. Essa força não nasce do orgulho, nasce do domínio de si. E o domínio de si é uma das maiores formas de liberdade que um ser humano pode conquistar. Porque quando ninguém mais consegue controlar suas emoções, você finalmente recupera o controle da sua própria vida. Imagine como seria acordar todos os dias sem sentir a necessidade de explicar cada decisão. Sem precisar convencer todo mundo de que você está certo. Sem carregar o peso de provar constantemente o seu valor. Imagine entrar em uma conversa apenas para compreender. Responder apenas quando realmente houver algo que mereça ser dito. Olhar para uma provocação e perceber que ela perdeu completamente o poder sobre você. Essa não é uma fantasia. Essa é uma habilidade. E, como toda habilidade, ela pode ser treinada. Pouco a pouco. Conversa após conversa. Silêncio após silêncio. Escolha após escolha. A cada vez que você decide respirar antes de responder, está fortalecendo sua mente. A cada vez que escolhe ouvir antes de julgar, está fortalecendo seu caráter. A cada vez que recusa alimentar uma discussão inútil, está protegendo sua paz. É assim que as grandes transformações acontecem. Não em um único dia, não depois de um único vídeo, mas através de pequenas decisões repetidas diariamente. Uma palavra mais consciente hoje, uma reação mais equilibrada amanhã, um silêncio escolhido com sabedoria depois. E, quando você perceber, aquela pessoa impulsiva que precisava responder tudo já não existirá mais. Em seu lugar haverá alguém muito mais forte. Porque descobriu um segredo que poucos compreendem. O respeito nunca foi conquistado pelo volume da voz. Nunca foi conquistado pela necessidade de vencer discussões. Nunca foi conquistado tentando parecer superior. O verdadeiro respeito nasce da coerência, da serenidade, da firmeza, da capacidade de permanecer em paz mesmo quando o mundo ao redor parece mergulhado no caos. A montanha nunca anuncia sua força, ela apenas permanece. O oceano profundo nunca disputa espaço com as ondas da superfície, ele continua existindo em silêncio. Da mesma forma, uma mente verdadeiramente forte não sente necessidade de provar constantemente aquilo que já demonstra através das próprias atitudes. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando ao mundo hoje. Menos palavras impulsivas, mais consciência, menos necessidade de aprovação, mais integridade, menos reações automáticas, mais escolhas conscientes. Porque no final das contas não são as pessoas que controlam a qualidade da sua vida, são as respostas que você escolhe dar a elas. Então, da próxima vez que surgir uma crítica, uma provocação ou uma discussão, lembre-se desta pergunta. O que uma mente verdadeiramente forte faria agora? Faça dessa pergunta um hábito. Com o tempo, ela deixará de ser apenas uma reflexão e se tornará parte da sua identidade. É assim que a transformação acontece, em silêncio, sem aplausos, sem pressa, mas de forma profunda e permanente. Se esta mensagem despertou algo dentro de você, escreva nos comentários apenas uma palavra: serenidade. Essa será muito mais do que uma palavra. Será um compromisso com você mesmo. Um compromisso de falar menos por impulso e viver com mais consciência. Se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal e fazer parte desta comunidade. Aqui, todas as semanas, exploramos como os ensinamentos do estoicismo podem ser aplicados à vida real, ajudando você a desenvolver uma mente mais forte, mais disciplinada e mais preparada para enfrentar qualquer desafio. E se este vídeo fez sentido para você, compartilhe-o com alguém que também precisa descobrir que a verdadeira força não está em falar mais alto, mas em dominar a si mesmo. Nunca se esqueça, quem controla as próprias palavras começa, pouco a pouco, a controlar o próprio destino. Nos vemos no próximo vídeo.